Você que é barbeiro, tá com dificuldade emocional, tá com dificuldade financeira, não sabe o que fazer? Tô com um entrevistado aqui que passou por isso. Inclusive, problema grave de depressão na família, que ele teve que se virar. Com 16 anos, teve que virar o homem da casa. Ou você que, por exemplo, teve aquele momento que iniciou, nem a sua família acreditou em você. Nem a sua família quis cortar cabelo com você quando você começou? Fica aqui, nossos entrevistados vão trazer histórias reais que vão te emocionar e darão dicas excepcionais. Um dos entrevistados é um especialista em gestão da barbearia. Eu tenho certeza absoluta que você possivelmente tem dificuldade de fazer fluxo de caixa, entrada de grana, saída de grana. Um dos nossos especialistas vai te mostrar no detalhe como resolver esse problema. E o outro é o brabo do fade. Então fica nesse vídeo que a gente vai trazer histórias bacanas demais pra vocês. Então os entrevistados de hoje são Luquinha Barber e Jota do Corte. Como é que vocês estão, meus amigos? Tô bem, graças a Deus. É uma honra estar aqui com vocês, é um maior prazer. E é isso, vamos com tudo, botar os conteúdos aí em dia, é isso. Pra cima. Excelente. Michele, você acha que a nossa audiência hoje vai curtir esse podcast? Nossa audiência hoje vai bombar, eu creio. Então, ó, antes da gente começar, já curte esse vídeo. Compartilha com seus amigos. Tenho certeza que o trabalho que está sendo feito aqui vai ser bom para você e com certeza vai ser bom para seus amigos de trabalho. Vai ser bom para aquela galera que está iniciando. Se você é instrutor, compartilha com seus alunos. Dá essa moral pro Lancast, tenho certeza que vai ter boas influências na sua vida e na vida daquela galera que você vai compartilhar, tá bom? Luquinha, eu queria começar assim. Que história é essa? Primeira pergunta vai ser pra você. Que história é essa que a sua família não queria cortar cabelo contigo, meu irmão? Isso aí. No início, lá pra 2020, início de 2020, né? Foi no período no meio da pandemia. Eu trabalhava como recepcionista, às vezes eu fazia um pouco de cada coisa também, numa empresa grande. Aí resolvi se tornar barbeiro. E no início você sabe como é que é difícil, a gente quer ter modelos para poder praticar, poder treinar. E aí, a gente, quando tá no início, a gente pensa que a primeira pessoa vai dar oportunidade pra gente é a nossa família. Verdade. E a gente acaba acontecendo. Na maioria dos casos, a gente sabe que não é muito bem assim. Então, fui chegando meus primos, falando, pô, vamos lá, cara, vou cortar teu cabelo de graça. Né? Vou deixar você com cabelo legal. Mas ninguém me deu a oportunidade. Ninguém. Exceto uma pessoa que foi o meu irmão. O único que me deu a oportunidade em cortar o cabelo dele. E, como eu falo, agradeço ele até hoje por isso. Hoje em dia também ele é barbeiro. Eu consegui trazer ele para esse ramo da barbearia. Mas ele trabalha contigo? Trabalha comigo lá na barbearia. Na mesma barbearia? Na mesma barbearia. Consegui ele é mais novo do que você? Ele é mais novo do que eu. Ele era tatuador. Então, legal. Foi a única pessoa que me deu essa oportunidade de treinar. E, consequentemente, foi o que eu falei. Ficava muito chateado no início. Que, pô, a gente deposita muita confiança na nossa família e não é muito bem assim que as coisas funcionam. E pra mim não foi diferente. Não tive muita oportunidade de cortar cabelo deles. Mas aí as coisas foram mudando e eu fiz o jogo virar, né? Tá, eu quero saber hoje o seguinte. Eles não quiseram cortar cabelo com você quando você começou. Isso. Mas e hoje que você é brabo, meu irmão? Mano, agora, eles te procuram? Procura. Agora, tipo, teve gente que eu mandei mensagem, eu corria atrás, perturbava, às vezes visualizava, não me respondia. Então, aí eu falei, mano, deixa pra lá. Eu sei que um dia eu botei isso no meu coração. Falei, mano, eu sei que um dia eles vão cortar cabelo comigo e vão pagar o preço que tem que ser pago. E eu, hoje, graças a Deus, tenho bastante primo, uma parte deles corta cabelo comigo, se amarra. Às vezes é amigo de infância, corta cabelo comigo hoje, que no início também não gostava não queria dar oportunidade para poder treinar. Mas eu entendo que tudo é uma fase, né? Infelizmente a gente não entende, mas não encaro que foi uma coisa por maldade, né? Eu levo sempre por esse lado, mas eu acho que é um propósito de Deus para poder nos melhorar, nos pacificar, para a gente ter um resultado melhor lá na frente. É comum as pessoas não quererem cortar quem está iniciando por questões óbvias, né? Sim. O Jota sabe, você sabe. Quando a gente está começando a cortar cabelo, eu falo a gente como se eu fosse um exímio barbeiro, né? Para quem tá me ouvindo, eu não sou barbeiro, galera. Trabalho com barbearia. A Lan Souza é uma empresa que vende produtos, distribuidora para barbearias. Nós temos o Instituto Lan Souza, onde eu não sou um instrutor mas formamos técnico. Barbeiros. Não sou um instrutor técnico, eu sou um instrutor de gestão.
né? No curso da Alan Souza, a gente tem um curso de gestão de barbearia dentro do curso, e é um curso bem completão de gestão. Então, a gente se orgulha em relação a isso, inclusive, porque a gente vê... Como eu sou distribuidor a Alan Souza é uma distribuidora de barbearias, para barbearias, a gente tem contato com uma quantidade gigante de barbearias no Rio de Janeiro. E a Alan Souza vê que tem muitos barbeiros com muita dificuldade em fazer gestão. O Jota é um especialista em gestão de barbearia, sabe o que eu estou falando. A galera não sabe o quanto entra, o quanto sai. Se você perguntar, por exemplo, quanto você faturou, por exemplo, hoje dia 8, quanto você faturou no dia 8 do mês passado, eles não sabem responder, entende? Então a gente decidiu focar no Instituto Alan Souza, não só na parte técnica, mas na parte de gestão e marketing Isso também. é Então o nosso curso ele é bem completão em relação a isso. A gente está formando empresários, não um cortador de cabelo lá no Instituto. Mas aí, a pergunta que eu queria fazer é o seguinte, a gente sabe que no início o corte ele não é tão bem feito, a gente precisa de apoio, né? Sim. A gente precisa de apoio. Então muitos não querem dar esse apoio. Mas e hoje que você é bom, os seus parentes querem cortar cabelo com você. A pergunta é, você cobra dos seus primos? Você cobra da sua família? Tem que cobrar? O barbeiro tem que cobrar da sua família? Tem que cobrar, rapaziada. Porque eu acho que tudo tem o seu processo e tem seu valor depois, a sua recompensa. Então é muito fácil a gente entregar o que a gente... Ainda mais quando a gente corre atrás, a gente estuda, se aprofunda. Então, quem realmente me conhece sabe que eu sempre estou participando de workshops, sempre estou correndo atrás de novas oportunidades. Só que chegar lá na frente, mesmo sendo família ou amigo mesmo, meu irmão, eu falo pelo meu irmão mesmo. Meu irmão, toda vez que ele foi na barbearia, mesmo ter deixado treinar no cabelo dele, ele pagava o corte. Porque ele entendia que era um processo da minha vida que eu tinha que passar e ele entende o valor que eu tenho hoje. Então, eu acho que, acima de tudo, antes das pessoas reconhecerem o nosso valor, a gente tem que se ver de valor também. Porque se a gente não se enxergar, se valorizar, se a gente não se enxergar grande, mesmo a gente tendo uma barbearia, às vezes, num cantinho, no bairrozinho, a gente tem que se enxergar grande para ver mudança. Senão, nem a gente mesmo, nem ninguém vai respeitar a gente. Assim, complementando o que ele tá falando, eu acho que a gente tem que ter postura, independente do local onde a gente tá. Uma barbearia pequena, só trabalha um barbeiro. Uma barbearia grande, que trabalha 5, 6, 7 colaboradores. Independente, a postura tem que ser a mesma. Tem que se valorizar. Então, independente se for um primo, se for um tio, se for até mesmo um pai, um irmão, tem que ser cobrado, irmão. Você tá trabalhando, entendeu? Tá fazendo o seu ali, não tá roubando ninguém. Isso aí. Certo? Até porque o investimento é alto. Exatamente. A gente sabe que é alto. Muito alto. A gente conhece alguns barbeiros que não fizeram cursos, que foram aprendendo muito na marra, principalmente da geração passada. A nova geração tem o privilégio de ter muito material no YouTube, tem o privilégio de graça, tem o privilégio de ter muito curso online barato e tem o privilégio de ter os cursos como o Instituto Alan Souza, como os cursos que vocês ministram, inclusive... Vocês fizeram um curso de formação de barbeiro com o Tom Soren, né? A gente sabe que é o ícone, né, de instrução para barbearia. Os nossos instrutores na Alan Souza também fizeram lá. Isso daí mudou minha vida. Não, fala para a audiência isso. Fala para nossa audiência. Isso aí, porque assim, eu sei falar, eu sei atrair pessoas, mas eu não sabia passar o meu conhecimento. Como passar o meu conhecimento? E através desse curso que eu fiz com ele, com o Tom Soren, assim, mudou minha mente, destravou. Tem um cadeado fechado? Sim. Abriu o cadeado. Abriu o cadeado. Quando pessoas vinham me procurar para aprender a cortar cabelo, assim, eu não sabia nem o que falar. Após o curso, meu irmão, eu já vim todo preparado. Já um PDF, já uma folha para a pessoa assinar, um contrato. Isso tudo faz uma diferença enorme. Então, assim, mudou minha vida mesmo. Para aprender... Eu aprendi a ensinar através desse curso do Cristiano. Incrível. Que legal, Jota. Agora vai uma pergunta para você, Jota. Tem um momento na sua vida em que tudo desmoronou. Te tirou o chão, mas te forçou a crescer. Como aquele luto. E o que sua mãe passou moldaram o homem e o barbeiro que você é hoje? Responde pra gente. Assim, com certeza. Com certeza. Na época, eu era uma criança.
vamos botar assim. Quantos Era criança. anos? Eu tinha de 15 a 16 anos. 15 a 16 anos. Eu sempre fui voltado a correr atrás do meu dinheiro. Desde novo, pedia para minha mãe fazer palha italiana para eu vender no colégio. Então, eu sempre tive o meu dinheirinho, mas nunca foi uma coisa extraordinária que desse para colocar o pão dentro de casa. Não dava. Mas quando eu vi que dentro de casa, minha mãe, na situação assim, que eu nunca tinha visto ela. Chegava do colégio, minha mãe dentro do quarto, chorando, porque meu primo tinha falecido. Abriu o armário, não tinha nada para comer, não tinha comida pronta. Então eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, entendeu? E realmente isso daí foi o que fez eu mudar a minha mente, mudar, como eu estava falando, mudei a minha postura de criança para um adulto responsável. Então, quem teve depressão na sua casa foi a sua mãe. Foi a minha mãe, após o luto do meu primo, a morte do meu primo. Após a morte do seu isso. primo. E isso fez com que você, mesmo criança, adolescente, fosse forçado a crescer mais rápido, né? Eu já queria. Mas essa situação fez eu impulsionar mais rápido. Entendi. Com toda certeza. Você mora perto do local de onde é a sua barbearia? Moro. Hoje eu moro. Antes não? Não. Antes... Uma distância, assim, uns 2 km eu trabalhava na barbearia, uns 2 km. Hoje, graças a Deus, eu tenho a minha barbearia própria e perto da minha casa. Mas por que tua mãe teve depressão com a morte do seu primo? Qual era a relação? Ele era muito próximo de vocês, é isso? A gente como era se criado fosse junto. Ah, A entendi. gente era criado junto, entendeu? Então, desde novo, ele era mais velho que eu. Assim, a minha mãe, ela começou a cuidar dele até antes de eu nascer, entendeu? Ela, junto com a minha tia também. Então, era como se fosse um filho para ela. Entendeu? Era como se fosse um filho para E ela. um irmão pra você, Jota? Ah, com certeza, mano. Já cortou o cabelo dele? Com certeza, não. Não teve tive a privilégio? oportunidade de cortar o cabelo dele. Isso te deixa um A peso barba no eu coração. fiz, a barba eu fiz. Daquele jeitinho, fundo de quintal, gilete. A barba eu fiz, mas cortar... Ele queria ter cortado, Jota? com certeza, né, irmão? Com certeza. O primo era nota 10, independente do que ele fazia, independente... Sente saudade dele, você? Pô, eu sinto, mano. Tem quanto tempo isso? Isso aí foi em 2018. Isso foi em 2018, 2017, finalzinho de 2017 pra 2018, assim. Por aí. Tu acha que ele tá orgulhoso de você? Com certeza, mano. Com certeza que eu lembro que ele falava pra mim, atividade, não faz o que eu faço, não. Faz o que eu falo pra tu fazer. E estuda. Eu lembro de uma vez que a gente tava carregando material de construção e eu novão mesmo, e eu cansado. Falei, meu irmão, isso aqui não é pra mim, não. E ele jogava pro alto, Lucas, o nome dele. Jogava o material pro alto e subia a escada. E eu cansado no meio da escada, assim, ele virou pra mim e ele, tu estuda, hein? Isso daqui não é pra tu, não. Aí o quê? Ele, trabalhar com serviço pesado. Aí eu tenho que estudar, E, tipo, eu não tiro isso da mente. Então, toda vez que eu, por exemplo, eu tô num local como esse daqui, que pra mim eu nunca ia acontecer, eu sempre penso nele falando isso daí pra mim. Moleque, estuda, hein? Estuda pra tu ser alguém na vida. Porque isso aqui não é pra tu não, mano. E subiu a escada com material nas costas. Eu, realmente, não é pra mim não, porque tá muito pesado, parceiro. Jota, quem foi a primeira pessoa que duvidou de você como barbeiro? E como isso te direcionou a vencer? Primeira pessoa que não acreditou em mim. Isso, não acreditou em você como barbeiro. Como um barbeiro. E se teve uma rejeição, como essa rejeição transformou você, como você transformou a rejeição em combustível para vencer? Perfeita pergunta, Michele. É isso. Então, a maior rejeição que eu tive é até o que o Luquinha tava falando. Assim, de parente. Não tem uma pessoa específica. Não tem uma galera, uma pessoa certa. Mas a maior rejeição que eu tive foi buscar pessoas para eu cortar cabelo, para eu fazer uma barba,
ou então para puxar um reflexo, um platinado, porque eu queria muito fazer aquilo ali. Quando a gente está começando, a gente quer fazer tudo. E não tem gente para fazer. E quando eu fui buscar essa galera dentro da minha família, eu não achei, entendeu? E amigos também. Amigos que eu consegui atrair, fiz o serviço, eles fizeram porque era de graça, né? Mas quando eu comecei cara, eu vou começar a cobrar aqui R$5, R$10, R$15, só para eu comprar meu material. Não, já é. E sumia, não aparecia mais. Ou então aparecia já com o cabelo cortado. Aí eu ficava olhando, tipo, será que é meu amigo mesmo? Será que realmente quer estar comigo? E foi essa rejeição que fez eu ser quem eu sou hoje. Tá entendendo? E também uma das pessoas que você falou das pessoas que desacreditaram de mim, né? Eu vou falar da pessoa que mais acreditou em mim, que é minha mãe, mano. É minha mãe. Minha mãe, tipo, de início, ela ficou meio com o pé atrás, porque eu sou cria de favela. Moro dentro de favela. Eu não vou mentir, eu tô perto do tráfico, sim, não vou mentir. E então, quando se fala de barbearia, desde sempre, porque os tempos estão mudando. A barbearia tá ficando gourmetizada, É isso. vamos colocar assim. Mas desde sempre, barbearia, mano, cria, vamos botar em termo mais chulo, vagabundo que fica dentro de barbearia, entendeu? Então, a minha mãe, ela ficou com o pé atrás. Ela falou, tem certeza que é isso que você quer? Tem certeza mesmo? Tem uma rapaziada lá que fica parada na porta lá que não é muito legal. Eu, não, mãe, é isso aí, eu tô determinado. E quando eu fiz o meu primeiro dinheiro, tipo, eu tinha feito, eu lembro, eu fui trabalhar em uma barbearia, eu fiz R$70. Aí eu cheguei em casa, aí, mãe, R$70 que eu fiz. Pra que isso aí? Não, fiz R$70, eu tô aqui mostrando a senhora que eu fiz R$70, e pra senhora que pode ajudar em casa. Você já ajudou muito, meu filho. Pega esse dinheiro aí, compra seu material, compra o que você tiver que comprar. Pô, e foi nesse dia que eu vi que era isso mesmo que eu queria. Ela foi... A minha maior inspiração é ela, mano. Não tem outra. Ela já se recuperou da depressão? Ah, com certeza. Já há um tempo, Amém. graças a Deus. Minha mãe também é batalhadora. Se formou agora em psicóloga. Ih, que legal, que legal. Se formou em psicóloga agora. Eu saí até de casa porque ela queria entrar muito na minha mente. Aí não tava adiantando. Aí eu falei, não dá. Ela para conversar com você assim, você vai falando os problemas da tua vida e ela vai só... A mente dela vai só... Pi. Braba, é a Marilene Domingos. Excelente. Minha mãe é braba. Ela tem Instagram? Tem, pô. Tu sabe o Instagram da sua mãe? Marilene Fala Domingos. pra audiência, pra galera conhecer uma psicóloga braba, vai. @Marilene Domingos. Pode Ela seguir entrou lá. na mente do Jota. Desde novo ela entra na minha mente brincando. E ela me conhece assim, na palma da mão dela. Mãe é mãe. Mãe é mãe. Mãe é mãe, meu irmão. Independente da idade que você tiver. É mãe isso. Ó, minha mãe teve uma pausa bem rápida aqui. Minha mãe teve câncer, né? Minha mãe, ela ficou internada 1 mês e meio, né, aproximadamente. Sim. Eu vou contar essa história, mas não é com tristeza, não. É só para mostrar que mãe é mãe e que aquele primeiro mandamento com promessa da Bíblia, né, que é honrar pai e mãe para que se prolongue seus dias na terra, aquilo tem que entrar no seu coração de verdade. Sabe por quê? Eu lembro que eu estava levando minha mãe na maca para fazer cirurgia. Infelizmente, ela não voltou dessa cirurgia, mas olha o cenário. Ela indo para um momento crítico da vida dela, talvez o mais crítico da vida dela. Ela teve um câncer pancreático muito difícil de cuidar. Uhum. E aí, quando eu saí, era 6 horas da manhã aproximadamente. Eu estava sozinho com ela, graças a Deus eu tenho irmãos fantásticos, eu tenho uma família top, minha esposa me ajudou demais. Família é a base. Família é a base. É a E base. aí eu tava levando a minha mãe assim para o centro cirúrgico, na maca. Aí minha mãe olhou pra mim e falou assim, eu sou hipertenso. Não sei porquê, né? Só porque eu sou gordo. Cara, tu acredita que minha mãe olhou pra mim e falou assim, já tomou seu remédio de pressão hoje? E ela naquela situação Mano, dela. minha mãe tava tentada numa máquina indo pra cirurgia, o momento mais crítico da vida dela. Ela falou assim, já tomou seu remédio de pressão hoje? Eu falei, mãe,
Eu não tomei, não, mas vou tomar. Quando eu vou deixar a senhora lá no centro cirúrgico, eu subo e tomo. Não, vai agora. Eu falei, daqui a pouco eu tomo, mãe. Vai agora. Eu falei, tá bom. Aí eu fui lá, abri minha mochila, procurei meu remédio de pressão, não tava. Aí eu voltei pensando, vou mentir pra ela pra não ficar preocupada. Aí eu vim chegando, quando cheguei perto dela, não consegui mentir. Falei, mãe, ó, o remédio não tá na mochila, mas eu vou ligar pra Michele, vou pedir pra ela trazer, não sei se tu lembra desse caso, que eu te liguei, pedi pra você trazer meu remédio de pressão. Aí falei pra ela, ó, quando a senhora sair do centro cirúrgico, eu já vou ter tomado remédio de pressão, fica tranquilo. Mano, ela tava cuidando de mim no momento mais crítico da vida dela, você tem noção, mano? Como não honrar, bicho? Mãe é Como mãe. não honrar pai e mãe, cara, entende? Independente dos problemas que você possa ter, porque não é um mar de rosas. Qual é a pessoa que você convive que você não tem problema? Por exemplo, teus colegas de trabalho, com certeza, tem divergência de opinião. Pai e mãe tem divergência. Marido e mulher, como Michele e eu, a gente tem algumas. Tá, muitas. Cara, mas a base tem que ser o amor. Eu aprendi algo com meu irmão caçula, que é o seguinte, a gente vai simbolizar, meu irmão caçula, Luciano, te amo. Vamos simbolizar uma caixinha em cima do guarda-roupa, que é aquele, normalmente tudo que você não mexe com frequência fica em cima do guarda-roupa, né? Não sei se na casa de vocês, na minha é. Vamos deixar aquela caixinha como se fosse uma caixa de sapato. Lá dentro nós vamos colocar algo muito valioso, que é o amor. Ali a gente não mexe. Esse é o trato que eu tenho com os meus irmãos, tem noção? É uma caixinha, simbolicamente falando, fica em cima do guarda-roupa e naquela caixa a gente não mexe, entende? Não importa, já tive estresse demais com meus irmãos. São todos numa faixa etária próxima. Já tivemos estresse demais, de briga entre si. Irmão que não briga. Mas na caixinha que tá em cima do guarda-roupa, a gente não mexe. O amor sempre vai prevalecer. Então a gente briga hoje, amanhã tá normal. Se a gente discutir hoje, amanhã tá normal, como se nada tivesse acontecido. Sim. E tem qualquer problema, liga na hora, a gente tá junto, entende? É que nem com meu irmão, também é a mesma coisa. Eu não consigo, discutir e ficar de cara feia pra ele. Não, mano. Na hora, a gente resolve na hora. Do nosso jeito, a gente resolve. Então, Jota, parabéns. Realmente você honrou sua mãe. Sua mãe hoje se recuperou, se formou em psicologia. Cara, isso é lindo demais. É excelente. Queria saber de você. Você também teve um quadro parecido, né? Sim. De depressão. Você acha que trabalhava no emprego? Crise de ansiedade eu tive. Mas por quê? Era um emprego que estava consumindo tua saúde? Era o quê? Eu sempre tive vontade em embarcar pro meio da barbearia. Só que parece que sempre teve um empecilho que não conseguia. Vamos supor, vim ser barbeiro em 2020, 2019. Só que antes disso eu passei por os outros empregos. E um desses eu passei por uma rede de supermercado, né, grande. Só que lá não é a cobrança, a questão é que é demais eles, tratar como fosse um nada. Quem já trabalhou em supermercado sabe. Os caras te tratam como se você fosse um nada. Então isso não aceitava. Eles estão ouvindo a gente. Eles estão vendo você falar isso, hein? E é a realidade. Você não é invenção, como você fosse um nada. E eu nunca me aceitei dessa forma. Até hoje sempre vai ser assim. Eu posso ter 80 anos e sempre vou me tratar como uma pessoa importante para mim mesmo. Então, com tanto estresse, não aceitar a situação, você não tem uma vida boa em questão de folga. Você trabalha 24 horas e você não tem momento para você. Mas era o quê? Mercado? Supermercado, Trabalhar na padaria. Então, sabe como é que padaria? Padaria do mercado. Do mercado, isso. Entendi. Quem trabalhou no supermercado, padaria, sabe como é que é. Eu, com 18 anos, eu chegava lá às 5 horas da manhã para poder fazer as coisas, sendo que antes eu também já trabalhava. Só que com o tempo isso foi acarretando, foi me estressando, só que não era um estresse de eu pegar e me misturar com alguém. É uma coisa que eu ia guardando, acumulando, até mesmo me levar para casa. Na época eu morava com a minha mãe também, já namorava, mas eu não queria levar isso para as pessoas. Até que um dia, eu indo pro trabalho, eu senti meus braços ficar gelado, e minha mão começar a tremer, ficar tortando minha mão. Tem quantos anos, Lucas? Vou fazer 25. 25 anos? Já passou por esse estresse assim, Muita coisa. Porque é uma coisa... Quando a gente consegue expressar, falar, a gente libera, bem chora. Por isso que hoje em dia, se tiver que chorar, eu pego e choro logo. Passo, não, tô bem, só tô chorando, libero. Só que, na época, eu guardava as coisas. Já pra não preocupar minha mãe, não preocupar meu pai. Chegava certo momento que eu ia pra casa, minha mãe não entendia.
Porque quem já passou por essa situação sabe que você olhando, tá bem, a pessoa tá bem. Mas por dentro a pessoa não tá legal. Eu, mãe, não consigo trabalhar. Não consigo. Ela, Lucas, como é que você não consegue trabalhar? Olha o teu corpo, maior carcação, tu não consegue trabalhar, como assim? Mãe, não tô bem. Minha mente não tá bem. Então chegou um certo momento que eu indo pro trabalho, aconteceu isso, e um rapaz que um cara responsa, Mauro, ele falou, pô, Lucas, tu sabe que os caras vão te mandar embora, né? Eu já ia fazer 1 ano de casa já, 1 ano e pouquinho. Eu tinha essa cobrança toda porque eu sempre fui um cara que sempre entrei para a escola poder me dedicar. Então, com 18 anos, eu fazia coisa já de chefe, de setor. Então, vamos supor, meu chefe de setor tava de folga, ele me dá a responsabilidade. Lucas, ó, faz isso aqui, faz os pedidos e tal. Coisa que gente antiga não fazia, por não ter mais interesse e já ter relaxado com o trabalho. Então, era aquela cobrança em cima da outra tal, e chegou a um certo ponto que não deu. E vim ser mandado embora, né? Fui mandado embora. Mas eu sempre penso, quando eu penso nessa situação, esses dias onde que a gente fez, logo pra frente a gente vai falar sobre o nosso evento, eu passei por um mercado onde que eu trabalhei, né? Em Irajá, e eu falei isso com ele. Eu falei, cara, eu tava saindo daqui cabisbaixo, triste. Tipo, o que eu vou fazer agora? Porque eu sempre gostei de trabalhar. Já vendi roupa, já vendi relógio, eu sempre nunca gostei de ficar parado. Já vendi sanduíche, eu sempre fui um cara que gostei de trabalhar, fazer meu dinheiro. Então, falei assim, pô, o que eu vou fazer na minha vida agora? Aí eu lembrei do curso de barbeiro que eu queria fazer e foi daí que eu iniciei. E daí, botei isso na minha cabeça, mano, daqui eu vou fazer minha fonte de renda, vou dar o melhor pra minha família. Meu primeiro salário que eu fiz, eu peguei, comprei um negócio pra minha mãe, toma o dinheiro aí, tal. Inclusive, foi a primeira pessoa que acreditou em mim. Meu pai, minha mãe, sempre acreditou, mas minha mãe, pra você ter noção, o tempo que eu tinha em casa, de folga, eu pegava, sem ter gestão nenhuma, lógico, trabalhando em outro emprego, acabava com o meu dinheiro. Eu falava, o que eu fiz com o meu dinheiro? E quando eu fui fazer o curso de barbeiro, minha mãe falou assim, pô, Lucas, toma aqui, quanto que é o curso? Falei, pô, mãe, tava na época 1.000 e pouco, aonde eu trabalho hoje, né? 1.000 e pouco. Ela, pô, Lucas, toma aqui. Mas ela sempre faz, a gente sempre foi assim, ela foi sempre rígida comigo, Lucas, olha só, eu vou te dar o dinheiro, mas depois você vai me pagar tudo certinho aos pouquinhos. Porque esse gesto, tem muita gente que fala assim, pô, mas é mãe, por que a mãe vai fazer isso? Cobrar do filho? Não é cobrar. Ela tá ensinando a você fazer o correto. Para você ter responsabilidade. Nada é fácil. Isso aí. Então, desde daí, eu fui pagando aos pouquinhos, Meu primeiro salário que eu fiz, cara, eu trabalhei, foi 2 semanas, eu entrei logo do meio do mês pro finalzinho, recebi R$152, mano. Eu peguei R$152, dei pra ela, falei, mãe, toma aqui teu dinheiro. Já tô começando a pagar o que você me prestou. Isso é legal. Então, ela é uma das pessoas que, mano, que sempre me apoiou, mano. Teve um dia que eu sentei na mesa, mano, acabei de cortar o cabelo do meu irmão na laje. Nunca mais esqueço essa cena. Hoje em dia a gente ri. Mano, comecei a chorar, mãe, não quero isso aqui pra mim, não vou seguir. Eu não vou seguir isso aqui, meu irmão, pô, cara, não é assim. Cara, eu sempre fui meio turrão, assim, meio brutão. Não vou seguir mais. Isso aqui não é pra mim. Essa profissão não é pra mim. Cabelo do meu irmão todo marcado, todo... Não é pra mim, não vou seguir. E ela chegou pra mim, Lucas, não desiste. Eu confio em você, eu acredito em você, eu sei que você vai fazer o jogo virar, eu sei que você vai mudar. Você é um cara esforçado. E daí eu usava isso como combustível. Graças a Deus eu sempre tive esse apoio da parte de família. Foi como o Leandro falou. Minha família não tem nada a reclamar. Sempre foi muito unida, sempre foi muito... Só que tem que ter a nossa força de vontade também, que as coisas não é fácil. Quem tá iniciando na barbearia, mano, não é fácil, mas tem que acreditar. E se tiver um apoio, pode ser pai, pode ser mãe, irmão, namorada, mano, é um apoio. Minha esposa me ajudou muito, ainda mais nesse processo que eu tive de crise de ansiedade. No início, foi a única pessoa que conseguia entender o que eu tava passando. E ela, pô, Lucas, o que tá acontecendo contigo? Eu falei, cara, não tô conseguindo trabalhar. Eu ia pra rua, já tava me dando, tipo, crise de pânico já. Uma coisa que eu não entendia. Eu falei, cara, o que tá acontecendo comigo, mano? Eu sempre fui um moleque de brincar, zoar, rir. E chegava um certo momento que eu ficava, tipo, parado, triste. Que se eu não tivesse uma família que me apoiasse, me ajudasse, eu podia até entrar numa depressão. Isso aí. Então, foi uma coisa que mexeu muito comigo. Fiquei bastante chateado, mas eu não deixei me abalar e segui. Você sabe que depressão / ansiedade e câncer são as doenças do século, né? Sim, sim. Você percebe que praticamente toda esquina tem alguém com câncer ou tem alguém com depressão com ansiedade. A mente do ser humano hoje realmente está muito mais frágil do que antigamente. Verdade. E aí, dentro deste contexto, eu queria perguntar, quando você saiu
do mercado. Uhum. E aí você iniciou na barbearia. Quanto tempo demorou para que a sua mente pudesse ficar forte novamente? Por que eu tô te perguntando isso? A audiência que tá te ouvindo, Lucas, com certeza boa parte já passou ou passa por isso. Então, como é que você... Qual a dica que você consegue dar para eles? Como eu falei, é a doença do século, meu irmão. Sim. Qual a dica que você dá para eles para falar assim, cara, eu saí disso. Para eu sair disso, eu fiz isso. O que você fala para eles? Boa. É uma questão que não tem muito a ver com questão de barbearia, de trabalho. Eu acho que o primeiro passo, acima de tudo, é confiar em Deus. Você tem que confiar em Deus. Pega essa chave, Porque- plagiando Pablo Marçal. Pega essa chave. Confiar em Deus. Confiar em Deus, porque eu era uma pessoa, quem teve ansiedade, essas coisas, sabe que você pensa no além, você pensa lá na frente. Eu era fazer muito assim, tudo ao quer mesmo fazer tudo ao tempo. mesmo tempo. Eu pensava assim, pô, caraca, mano, eu morava com meu pai, mas eu pensava em como eu posso ajudar ele futuramente. Hoje em dia, meu filho nasceu, mas eu já pensava como eu vou dar uma estrutura boa pro meu filho, pra minha esposa, a casa onde eu vou morar. Então, eu era uma pessoa muito acelerada, e isso também ajudou a acarretar a esse problema. Isso que eu ia falar. Acarreta muito isso. Aí o que acontece? Eu, mano, me apeguei muito a Deus, mano. Falei, Deus, eu entrego tudo nas tuas mãos, o que tiver que ser, vai ser. E eu confio em ti, eu confio em você, e eu sei que o Senhor tem o melhor pra mim. E eu sei que o Senhor não vai me desapontar, que o Senhor nunca me desapontou em nada. E foi daí que as coisas começaram a fluir. Foi num processo que eu tava começando Eu tinha terminado o curso, comecei a trabalhar, né? Onde que eu trabalho hoje, na Pazinha Barbershop. E foi daí que eu comecei... No momento que eu tava trabalhando, vinha tipo umas crises. Tipo nervosismo, porque mal bem quem tá começando a cortar cabelo sabe como é que é. Tu fica nervoso, mano. Cliente novo, um Exatamente. cabelo mais diferente do que o outro, tal. Aquela pressão que tem. Mas aos pouquinhos as coisas foram mudando e graças a Deus me livrou disso. Então um conselho que eu dou pra vocês, que eu sei que tem pessoas que podem estar passando por isso. Se apegue em Deus. Não tô falando de religião, não tô falando questão de você seguir A, seguir B. Se apegue em Deus, confie em Deus, deixa tudo nas mãos dele, que ele vai mudar a sua vida, ele vai mudar o jogo. Só confiar nele. Tem coisa que o nosso braço, mano, a gente pode ter forte, malhar, puxar 50 quilos. O ser humano não consegue, não vai conseguir. Só Deus pode mudar a nossa situação. Se apega a ele e é isso, as coisas vão fluir. Então, está curado. Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus, já fui curado. E, Lucas, como foi ouvir Uhum, de uma pessoa que você considerava amigo uhum. que o seu corte não era bom? Pô, na hora, é como se fosse uma facada, né? Escutar isso, é muito... é ruim demais. Já aconteceu contigo também, Jota? Lógico. Te falar, Lógico. é uma situação que, pô, no início, mano, eu levei uma rapaziada, mano, pra cortar lá num terraço onde que eu morava na minha mãe. E lá eu levei eles, o moleque, pô, corta meu cabelo, tal, tranquilo, mano. Eu acabava de cortar o cabelo do moleque, pô, Lucas, deu aula. Parabéns. Virava a esquina, pô, na moral, mano, o que esse moleque fez no meu cabelo, mano? Me arrependi de cortar. E o cara já sabendo que eu tava aprendendo. Mas a gente tem que entender, mano, que tem pessoas que é assim, elas são assim. Elas não vão te ajudar, ou elas vão disfarçar, uma ajuda tipo disfarçada, pra poder meio que... E elas Pra vão puxar falar mal, teu saco. pra puxar isso, e chega na hora, vai falar mal de você. Só que com o tempo, eu percebi que, mano, tá tudo bem, mano, isso vai acontecer. Independente do nível que você estiver, isso vai acontecer. Vai ter pessoas que vão te abraçar, pô, Jota, você é o cara. Mas por trás, Virou as costas. vai estar falando mal de você. Vai falar que você é metido, ainda mais quando você quer crescer. Rapaziada, escuta isso. Quando você quer crescer, você decide ser diferente. Ser diferente não quer dizer que eu vou ser melhor do que sou melhor do que o Jota. Não, sou melhor que o Leandro, que a Michelle. Não. Então você resolve fazer coisas diferentes que pessoas até mesmo da sua região não faz. Incomoda as pessoas. Incomoda as pessoas e você passa como uma pessoa arrogante, metida, prepotente. Então, uma coisa que eu falo, isso vai acontecer, vão falar, mas a gente segue o caminho certo, sem pisar em ninguém, sem humilhar ninguém, que as coisas vão vir para o nosso jeito. Tá, vamos traçar uma linha do tempo aqui. Vocês iniciaram, Uhum. tiveram problema no início, ambos, né? Uhum. Problemas no início, pessoas não confiaram no trabalho de vocês. Vocês acreditaram no potencial, acreditaram no que principalmente as mães falaram, evoluíram, se tornaram bons barbeiros. Jota, por exemplo, abriu sua própria barbearia. Hoje você é referência, mesmo trabalhando numa barbearia, competindo com mais 7 colaboradores. 7 colaboradores, você consegue cortar bastante cabelo devido ao profissional que você se tornou.
E agora vocês evoluíram. Agora vocês estão ensinando o que vocês aprenderam. E mais do que isso, vocês estão fazendo eventos, né? Sim. Essa aqui é a barbeirada da nova geração, né, bicho? Como é fazer um evento e lembrar de tudo que vocês passaram? Como é chegar lá na frente, no palco, contar um pouco da história de vocês e ensinar? Ou seja, algo técnico, ou seja, algo mais emocional. Como vocês veem isso? Primeiro, qual é o evento que vocês fizeram? Tem um que vocês fizeram recentemente. É o primeiro evento? Foi o primeiro. E Primeiro. Da que Barber evento é Select. esse? Da Barber Select. Sim. Você falou que... Qual é a emoção, né? Uhum. Quando a gente sobe no palco e tem pessoas na sua frente te observando e querendo saber o que você tá ali para fazer. Querendo ensinar, querendo aprender contigo. Cara, na hora que a gente estava lá na apresentação da Barber Select, o primeiro evento, se Deus quiser, vai ter mais Próximo, vai. 20. É um sentimento inacreditável. Porque foi o que você falou. Eu, cria de favela, aonde eu cortava cabelo na varanda da casa da minha mãe, aonde eu tinha que buscar pessoas para cortar cabelo comigo. E hoje, eu tá num palco, passando meu conhecimento para mais de 20, 30 pessoas, irmão, é surreal. É surreal. É surreal. No dia que a gente estava na Barber Select apresentando nossos conteúdos e eu estava na minha hora de palestrar, a cada segundo eu segurava o choro. Sim. Cada segundo. Uma risada que eu dava era uma vontade de chorar. Porque, assim, uma que a gente correu muito para fazer acontecer. A gente deixou de estar em diversos lugares, a gente abriu mão de muita coisa para fazer acontecer. E a gente fez acontecer. Um dia antes a gente fez nem acontecer. dormiu, mano. A gente nem dormiu. A gente ficou virado, Ficou praticamente. praticamente virado. Praticamente. De um dia pro outro virado, para estar lá às 6 horas da manhã. Então, assim, é surreal, irmão. É surreal. E o que ele tá falando, eu comprovo, porque Alan Souza estava nesse evento. E quando ele terminou o evento, ele falou: rapaz, tô muito nervoso, garganta tá seca. Não, eu vou te falar. Eu lembro disso, você lembra que falou isso? Aí o Jota certeza. ficou doente, cara. Terminou o Surreal. evento, ele ficou doente, emocional. Ele nem ia acreditar o que Mano. aconteceu. Mano, porque a gente Fiquei com esperava... febre mesmo. A gente febre, esperava dor de garganta. um jeito sobre o evento. A gente tinha uma perspectiva sobre o evento. Mas a gente viu que ficou uma coisa surreal, uma coisa que a gente nem imaginava. E a gente sabe o quanto que a gente deu duro, mano, pra poder conseguir fazer as coisas acontecer. Então, a gente ficou muito feliz. Chegou esse momento que, mano, eu pegava o certificado aqui, eu ficava olhando aqui assim, ó. Tipo, caraca, mano. Com a foto da rapaziada toda, a gente falei, mano, a gente fez a parada acontecer. Porque não é só sobre a questão de... mas o evento foi de 20, 30... Rapaziada, quando você quer fazer acontecer, você tem que se mexer. Não espere você, não, vou esperar chegar perto de fulano. Não dá. Faz acontecer. Corre mano. atrás. Corre atrás. A gente agradece o Leandro, a Michele, até hoje, Porque, mano. assim, sonhar é bom. Sonhar é de graça. Isso aí. Mas não adianta nada você querer sonhar e não ter Não se atitude. mexer. Não se mexer, não correr Tem atrás. que jogar o medo fora. Isso aí. É isso aí. Tá? Sonhar e Eu jogar o costumo, medo eu costumo fora. falar assim, meu irmão, tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Vai com medo. Vai acontecer. Não sabe o que vai acontecer, mas alguma coisa vai acontecer. Sim. E se você tá correndo atrás, conforme o Luquinhas falou, com Deus ao seu lado, é só coisa boa que acontece, irmão. Sim. É só coisa boa. Não, e quem, Eu sou a prova e disso. quem não conhece a gente antes, depois do... Até nisso, ó, como é que eu falo que é coisa de Deus? O Leandro tava quando a gente fez o curso do Tom Sori e viu, mano, a minha apresentação, não vou falar que foi ruim, mas também não foi boa. A minha foi Eu péssima. não consegui nem falar. O Jota falou em 3 minutos. Fez a apresentação em 3 A minha minutos. foi péssima. Tipo assim, eu falei, caraca, Péssimo. vou filmar o Jota. Quando puxou o telefone, o Jota tava terminando. O Cristiano falou assim, já? É o Já- nervosismo. Nervosismo. Atrapalha. Então, tudo é um processo. O que eu quero dizer com isso? Tudo é um processo. Não adianta eu comecei agora, já quero avançar. Não, mas tudo é um processo. A gente foi buscar cursos para poder nos especializar. E com isso a gente também agradece o Tom Sori também, porque Com toda certeza. a gente, mano, mudou. Eu nunca imaginei, eu gosto de falar, mano. Já percebeu que eu gosto de falar? Só que
eu era meio tipo assim, cara, será que o que eu vou abordar vai mexer com a vida de alguém, vai Foi o que fazer eu falei, diferença? mano, destravou a nossa Isso aí destravou mente. nossa mente. Eu já acompanho essa rapaziada há um tempo. Que eu também estava nesse dia Sim. que vocês fizeram a apresentação. Realmente, eu acho que eu comentei isso com vocês. A apresentação que vocês fizeram no dia, acho que penúltimo ou último dia de aula do curso do Tom Soren. E a palestra que vocês ministraram no evento de vocês era completamente diferente. Pareciam pessoas completamente diferentes. E aí, o ponto que eu queria saber é o seguinte: qual foi o momento, assim, qual foi a virada que vocês observaram, olharam no espelho e falaram assim, hoje eu sou referência e vou criar um evento, vou fazer um evento. E aí vocês, na verdade, não fizeram sozinhos, tem mais dois Sim. que vocês se encontraram Jean. no mesmo dia. Isso, Jota Jean, do Vinícius. Corte, Luquinhas Barber, Jean Winnie e Vinícius Marques. São 4. Isso, foi. E vou te falar, mais uma coisa, eu falo pra vocês, coisa de Deus mesmo. A gente participou de um evento, foi do Cavalo, se não me engano, Foi lá na barbearia na do barbearia França. do Renato França, era o Cavalo se apresentando, o Kaique Narciso, e a gente sentou um do lado do outro. E ninguém se conhecia. E ninguém se conhecia. A gente lá começou a se conhecer, a gente trocou uma ideia, A gente almoçou junto. almoçou junto, e a gente foi... Daqui a pouco o Jota foi e falou, cara, o que tu acha de a gente fazer um evento, cara? Aí eu empolgadão também já tava batendo essa na cabeça, só queria um doido que nem eu. Aí a gente, cara, vamos fazer. Aí juntou o Jean, juntou o Vinícius, vamos, cara, criou um grupo. Vamos fazer acontecer? Criamos o grupo. Essa história Aí do que o grupo já essa começa história outra do coisa. grupo é sinistra, porque o que acontece? Além de nós 4, tinha uma outra rapaziada na mesa. Então, quando eu falei assim, vamos fazer o nosso? Acho que dá pra fazer. O Jean, meu irmão, também acho que dá. Não, então beleza. Aí o Jean falou assim, vou criar o grupo. Foi. Aí o Luquinha, cria o grupo, pode criar o grupo. Aí botou, tipo, tinha umas 10 pessoas no grupo, não tinha, mano? Tinha Umas 10 pessoas no grupo aí, começamos a mandar foto do corte, segue meu Instagram. O intuito foi esse. A presença que mandar o código pra network. poder avaliar, o network. Pra falar, Isso. ficou legal, dá pra postar. O intuito foi esse. Mas quando a gente concretizou e falou assim, rapaziada, dá pra fazer. E aí? Quem vai fechar? Não, vou falar com os moleques lá no grupo lá e tal, não sei o que, não sei o que lá. Tá bom, mano, fala no grupo lá. Quando foi falado no grupo, mó galera. Pô, irmão, tô fora. Ih, tá maluco? Você não é pra rapaz? gente não, cara. A gente tem Não é nem pra gente nome. Não, mano, Nem tem nem nome. Pô, quem é referência aqui, mano? Sim. A gente tá fazendo workshop, Não a é gente tá bem assim, participando, montar um não é evento assim. não é assim. Aí eu li aquilo ali. Quando eu coloco uma coisa na cabeça, ninguém tira, papo reto. Aí eu tava com a rapaziada certa. Eu tinha ao meu lado a rapaziada certa. Eu tava com a rapaziada certa ali do meu lado que eu não conhecia nem há 5 meses, há 3 meses, nem nada. Eu falei, não, mano, vai dar certo. Vai acontecer, mano. Aí veio o evento da Master Day, não foi? Veio o evento da Master Day, lá do Max dos Santos. Aí foi que eu me inspirei mais ainda. Falei, rapaziada, a gente vai ter que fazer um evento, a gente vai ter que colocar até um stand lá de alguma marca, mano. Alguém vai patrocinar a gente, tudo. Moleque, será? Aí a gente criou outro grupo. A gente tentou ainda chamar a rapaziada mais uma vez, que tava lá naquele grupo. E a não foi? rapaziada que tava no grupo, mano, nenhum deles foram. Nenhum deles foram deles pro evento. foram. Nenhum deles foram pro Nenhum evento. deles foram no evento. Porque eles acreditaram, e também, tipo, fica sem graça, né? Tipo assim, pô, eles acreditei dos moleques, além de pensar, eu falei pra eles que não ia conseguir. Então, é uma coisa que realmente mexeu, mas a gente não pegamos, não discutimos com ninguém, criamos outro grupo, e a gente fez as Aí o palavras. Luquinha falou assim, irmão, não tem problema não. Faz outro grupo aí, só nós 4. Então faz aí. Barber Select. Pô, aí Quem escolheu o esquece. nome? Quem escolheu o nome? Pô, a gente falou vários nomes, mas quem escolheu foi o Foi Jean. o Jean. Foi o Winnie. A gente foi botando vários nomes, Barbie Connect, só que a gente também pesquisava também se tava batendo com se realmente já acontecia. Pra não ficar com o nome igual, igual. tipo assim, a gente plagiar aconteceu outra isso, plagiar. Plagiar. Aí a isso gente foi, pô, Barbie Select, aí bum, foi. Aí daqui a pouco a gente, pô, mas vai ser isso. Foi, mano. E Excelente. Nosso aconteceu. jeito, foi. Aconteceu. Vocês fizeram esse evento porque são referência. Aí eu queria saber, qual é a assinatura de vocês na barbearia? Assim, isso aqui é minha assinatura. Por exemplo, o Max dos Santos, como você falou.
Fade é a assinatura do Marcos dos Santos. Qual é a de vocês? Vocês já identificaram? Ó, isso aqui é minha assinatura. Se tu vê um corte assim, por exemplo, tem muitos barbeiros, por exemplo, de penteado, barbeiros de corte a tesoura. Tu olha pra aquele corte a tesoura, cara, isso aqui foi fulano que fez. Qual é a assinatura de vocês no corte? Pô, cara, pra mim, minha assinatura é mais o fade e a pigmentação. Sei que tem muitos caras, uns caras que eu sou bastante fã, um cara que eu vejo como referência é o Max dos Santos. Mano, te admiro demais. Você me ajudou muito no início, quando eu tava vendo o curso. Eu comprei um pacote dele, ele sabe disso, um pacote de curso. Mais de 100 aulas, conteúdo de posicionamento, peguei. Na época, eu, tipo assim, não tinha nem dinheiro direito. Eu falei, mano, vou investir. E foi um dos caras que no início eu fui investir no curso dele. Então, me ajudou bastante. Então, uma assinatura, eu sei que o Max, pô, é referência, mas eu me considero bom no fade e na pigmentação. Mas também, uma coisa que eu tô embarcando também, que já vejo há bastante tempo, é posicionamento também na barbearia. Como colaborador, porque quem sabe lá na barbearia eu trabalho com 7 colaboradores, né? No caso, sou o 7º, né? Então, você se posicionar, porque eu penso assim, você ser bom cortando o cabelo, cara, tem um montão na tua região. Mas o seu posicionamento, seu atendimento, como você chega até o cliente e faz ele voltar ou até mesmo indicar para outras pessoas, isso faz total diferença. Então, não adianta você só apenas ser bom. Eu penso isso bastante de mim também. Eu sou bom nisso, mas eu posso acrescentar um pouco mais. Qual é o meu diferencial no meu atendimento ali? Quando o cliente senta na minha cadeira, que aquilo ali é meu CNPJ. Quando o cliente senta ali é meu atendimento, mas eu não, você não trabalha para você, trabalha na barbearia, mas ali eu tenho que encarar como minha empresa. Enquanto eu não tenho a minha, a gente tem que encarar com uma força a nossa. Então é isso. No meu caso, assim, uma especialidade específica eu ainda não tenho, mas eu estou buscando. Eu acho que eu me envolvo muito na barba modelada. E a pigmentação também é um forte meu. Mas era o que eu ia falar. O posicionamento hoje, eu tô falando hoje, o posicionamento hoje é o principal para mim. Assim, o que eu costumo dizer na minha barbearia, para meus clientes, para amigos, que você tem que ter visão além do corte. E a gestão empresarial, como você falou, o fluxo de caixa, tem gente que quando você fala isso, a pessoa já fica assustada. Mas é algo básico. É algo básico que dá para você colocar na sua barbearia tranquilo. Quando você começa a fazer isso, você vê que a tua postura muda. Você já não é mais um cortador de cabelo. Você é um empresário que ainda corta cabelo. Isso aí. Entendeu? Eu tô caminhando para isso. Então, você perguntou da minha especialidade, no caso atual é esse. Mas se a gente for olhar para o lado barbearia, corte, eu estou buscando me envolver mais com a questão da barba modelada e pigmentada. Entendeu? Porque eu acho que barba é comissão de frente do rosto da pessoa. O cabelo, se você errar, dá para consertar, dá para subir mais um pouquinho, dá para tirar uma linha. Agora, erra numa barba. Erra na barba do Leandro. Erra numa barba. Afina um pouco mais um lado e deixa o outro mais pra cima. Aí não dá. Vai ter que tirar tudo. Tem que arrancar tudo. Sério? Né? Então, assim, transformando autoestima em atitude. A barba, ela representa isso pra mim. Sim. E a especialidade que eu tô buscando é essa. Eu talvez tenha feito uma pergunta que eu fui para a parte técnica, né? Na verdade, sua especialidade, a gente já conversou várias vezes, já percebi, você é muito bom em gestão, você é muito bom em marketing, a gente já falou isso várias vezes. Você acredita que o balanço ali meio a meio, metade tem que ser gestão, metade tem que ser marketing, metade tem que ser técnica ou não? Tu acredita que técnica tem que prevalecer em relação a marketing e gestão? Assim, existem casos e casos. No meu caso, eu trabalho sozinho. Agora, o cara que está na condição de ter uma barbearia grande, com, por exemplo, 3 colaboradores para ele, eu acho sim que a visão dele tem que ser mais empresarial do que a técnica no corte. Agora, no meu caso, falando sobre mim, que trabalho sozinho, administro a minha barbearia sozinho, e eu que corto os cabelos, tem que ter um meio a meio. Tem que ter um meio a meio e é todo dia.
É todo dia chegar em casa e olhar os números da sua barbearia. Isso é muito importante. Porque gestão é isso. Gestão é a gestão básica é você saber o quanto que entrou, o quanto que saiu e o quanto que você faz. E o quanto que você pode investir para sua empresa. O básico. E tem que ser feito todo dia. Você não corta o barbeiro não corta cabelo todo dia. Então a gestão da barbearia ela tem que ser feita todo dia também. Quando coloca isso na mente, anda legal. Excelente, excelente. Ó, vou dar uma pausa pra gente fazer o merchan, até porque é o merchan que paga o Lancast. Então vamos fazer o merchan. Esse episódio, ele está sendo patrocinado pelo Petisco da Barca. É uma petiscaria top que fica no centro de Belfor Roxo. O Leonardo e a Débora são os responsáveis pelo Petisco da Barca. Toda a audiência da Alan Souza vai ter desconto se tiver seguindo o Petisco da Barca, o Luquinha e o Jota. Vai ter desconto lá no Petisco da Barca. E mais do que isso, Leonardo e Débora mandaram avisar que vocês dois podem levar a família, que vai ter petisco, lanches 100% gratuito para você e para a família de vocês. Obrigado mesmo. Tá? Um presentão aí do Petisco da Muito Barca. obrigado, viu? Leonardo, Débora, muito obrigado por mais uma vez acreditar no nosso trabalho. Muito obrigado mesmo, tá? Então sigam lá, galera. @Petisco da Barca. Não vão se arrepender, Segue tá bom? lá. Tem que estar seguindo o Luquinha, o Jota e Alan Souza e o Petisco da Barca. Vai É ganhar o isso, desconto. é isso. Vai ganhar um desconto e não vai se arrepender. Isso não aí. vai. Isso eu garanto. Também Agora, garanto. voltando aqui, eu queria fazer uma pergunta para vocês que... a pergunta para os dois, que eu acho que vai fazer vocês voltarem lá atrás. Se vocês estiverem saindo daqui agora, né? A gente tá gravando na Barra da Tijuca. Você sair daqui agora indo para casa e para no sinal, no meio do caminho, para no sinal, do seu lado, o Lucas e o Jota do início. Você olha para eles assim, o que você fala para ele? O que você fala pro Lucas do início? Parou no sinal. Tem pouco tempo pro sinal abrir. O que você fala pro Lucas do início? O que você fala pro Jota do início? Primeiro eu ia falar assim, mano, fica tranquilo que teu cavanhaque vai crescer. Obrigado, fica tranquilo. E outra, continua no caminho, tá certinho, continua no caminho. E acho que eu ia falar pro Jota do passado pra ele ser menos bobo. Eu ia falar isso pra ele. Menos bobo. Seja menos bobo e um pouco mais de atitude. Só isso que eu ia falar pra ele. Faria mais diferença. Chegaria onde você chegou em menos tempo. É, isso aí. Isso E aí. o Luquinhas? Isso aí, o meu caso, mesmo esquema. Eu ia falar a mesma coisa, falar, não desiste por opiniões alheias, né? Porque a gente sabe que no início é complicado, mas você tá no caminho certo, continue fazendo o que você faz de melhor. Sempre, mano, pé no chão, ter humildade em saber escutar, em aceitar oportunidades, não deixar a oportunidade passar. E com isso, que eu falo, como primeira coisa, confiar em Deus. E é isso, é pegar a Deus e que as coisas vão vindo... Vai sendo acrescentar que às vezes você fala assim, pô, como as coisas estão acontecendo desse jeito? E é isso. Ó, vamos para a última pergunta, que é uma pergunta que eu sempre faço para os nossos convidados. Se você tivesse que escrever uma mensagem no espelho de todas as barbearias do mundo, que mensagem seria essa? Uma mensagem no espelho de todas as barbearias do mundo. Não estou falando do Rio de Janeiro, não estou falando do Brasil, estou falando do mundo. Veja Imagina só. que a sua mensagem vai aparecer no espelho de todas as barbearias do mundo. Isso aí, Que veja só, legal. do mundo, então você fala, olhando para nossa audiência, É isso. porque Então, vai vamos ter, lá. com certeza vai ter alguém que vai precisar ouvir essa sua mensagem. Então, veja bem, são 3 coisas. A primeira delas é: não desista. Existem dias de luta e dias de glória. E geralmente, os dias de glória, eles vêm após os dias de luta. Relaxa, fica tranquilo que vai acontecer. A segunda coisa é o seguinte: foca em ter um determinado tipo de cliente. Não queira atender todo mundo, criança, adulto, jovem. Foca num determinado tipo de cliente que você vai ter um resultado melhor. E em terceiro,
fideliza os clientes que você já tem. Que o mais importante do que você atrair pessoas para dentro da sua barbearia é você fidelizar as pessoas que você já tem. Manter, isso aí. Manter a galera que você já tem ali. E é isso. Luquinha. Cara, a mensagem que eu deixaria é uma frase, tipo, que eu acho que é o principal de tudo, que todo mundo vai concordar com isso. É o quê? Atenda sempre o seu cliente como se fosse você mesmo. Porque ali você está atendendo pessoas que vão casar, vai se encontrar a primeira vez com a esposa, né? Que no caso é a namorada, que vão passar o resto da vida junto. Então, eu acho que essa conexão quando o cliente está na sua cadeira ali mexe muito com o restante da vida dele. Então, não é apenas um corte de cabelo. O mundo da barbearia hoje em dia está crescendo muito. Então, não care dessa forma. Não, é apenas um cliente que hoje eu tenho, como o Jota falou, fidelize ele. Trate ele da melhor forma. Porque não é apenas um cliente, mano. Ali você cria um laço, ele se torna teu amigo. E sempre dá o teu melhor. Porque dali o cara vai para um casamento, o cara vai primeira entrevista de emprego. Dali ele vai para o aniversário da mãe dele. De repente ele vai por um momento difícil. De repente ele tá, pelo menos, querendo cuidar da sua imagem. A única coisa que resta para ele. Que é o quê? De repente ele tá com um familiar no leito de último dia de vida. O cara quer cuidar da vaidade dele. Então, às vezes a gente pensa assim, pô, apenas um cliente que vamos cortar o cabelo dele, vai voltar de novo. Mano, não pense dessa forma. Então, trate o cliente como você queria ser tratado. Então, como se fosse teu único cliente, como se você dependesse daquele cliente. Dar o melhor para ele. Tem gente que pensa que tratar o cliente é tipo, não, vou me humilhar. Não é isso. Quando o cliente entende seu posicionamento, quando ele entende o seu valor, ele não questiona nada seu. Não questiona seu valor, seu preço, seus produtos. Que ele sabe que dali vem algo melhor, vem algo grande. Então é isso, essa mensagem que eu tenho para deixar. Excelente. Estamos deixando agora livre para vocês darem um último recado. Nossa entrevista, infelizmente, está chegando ao fim. Eu queria que vocês deixassem o Instagram de vocês, as redes sociais, os próximos passos de vocês, os próximos eventos. Tá livre, nossa audiência está livre para vocês. Fica à vontade. Então vamos lá. Pode seguir no Instagram, @cortesdoj. Fala o teu aí, Luquinha. Pode seguir lá no Instagram, Lucas Gomes Oficial. Lucas com 2L, Oficial com 2L. E é isso, segue lá, vou seguir de volta. Acompanha o trabalho lá, é isso. E fiquem ligados aí que a Barber Select 2.0 tá chegando com tudo, mano. Isso aí. Com tudo. E assim, o Luquinha tocou num ponto que eu queria falar. Ele falou uma parada, veio na minha mente aqui, eu vou falar. A questão de você atender um cliente como se fosse você ali sentado na cadeira. Não é isso? Cara, deixa eu falar. Eu arrepiei na hora que você falou isso. Eu mostrei pro Jota. Na hora que você falou isso, eu arrepiei. Porque eu me transportei para esse cenário. Incrível. Excelente visão. Incrível. Essa visão que o Luquinha passou é surreal. Porque além de você estar passando um profissionalismo pro seu cliente, você tá meio que se aproximando mais dele, tá criando uma intimidade com o seu cliente, e isso, hoje em dia, é essencial, mano. Essencial. Tem que ter. Porque o que eu mais vejo é a rapaziada começou a cortar. Aí eles correm atrás de um monte de gente. Aí passou 1, 2 anos, ele já tem uma certa clientela. Aí o cliente vai atrás dele, ele... dá pra cortar agora não. Ei, tô cansadão. Ei, mano, vem depois. Mano, não é assim. Tem que ter humildade. Tem que saber falar com o seu cliente. Humildade acima de tudo. Acima de tudo. Porque quando você precisou, você estava correndo atrás. Aí agora que você tem, você está desdenhando da parada. Isso aí. Entendeu? Então, mano, é isso. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade que vocês estão me dando. Vocês estão dando pra rapaziada da Barber Select, pra mim, pro Luquinha, pro Jean, pro Vinícius. E assim, fechadão com a Alan Souza. Isso aí. É isso, fechadão com a Alan Souza. Essa é a frase do Lancast. E é o que eu continuo falando. Se não for da Alan Souza,
Não Não funciona. adianta. Não funciona. Não aceita Alan Souza. Inclusive, Não adianta. tem presente da Alan Souza pra vocês. Não isso aí, podia ser isso diferente, aí, né? não podia. Ó, isso aqui é pra você. Isso aqui é pra você. Ó, creme relaxante da Alan Souza. Esse daí é bom. Isso aí é brabo. Creme relaxante. Esse é brabo. Loção pós-barba da Alan Souza. Senhores, isso aqui é presente pra vocês. Tem a bolsinha, deixa eu botar na Perfeito. bolsinha, tá? Perfeito. Ó. Perfeito. Cremezinho, pomadinha da Alan Souza. Pomada Galera, modeladora. segundo eles, se não for da Alan Souza... Não tá Não adiantando. tá adiantando, não Não vai servir, não funciona. funciona. Vai passar por mal, não vai funcionar. Não funciona. Excelente. Galera, só queria de antemão aqui agradecer o Leandro, a Michele, que desde o primeiro dia que a gente conversou com eles sobre a questão do evento, sobre cada um de nós, eles abraçaram nossa ideia. Abraçaram de olhos Mano, fechados. Nem perguntaram Papo o que... reto. Mano, eu conheço o trabalho de vocês, sei como é que funciona. Eu quero agradecer a vocês pela oportunidade, até por hoje mesmo. Mano, muito obrigado, vocês são Obrigado demais. mesmo, na moral. E eu serei sempre grato pelo que vocês estão fazendo pela gente. Então, eu te agradeço demais ao Leandro, à Michele, tá? Muito obrigado. E é isso. Senhores, e é de verdade, né? Alan Souza é uma empresa de princípios. A gente não abraça uma causa se a gente não acredita nela. Então, não precisa agradecer. Porque o apoio que a Alan Souza deu para vocês é reflexo de quem vocês são. Beleza? Então, agradeçam a si, ao esforço de vocês. Porque qualquer tipo de apoio que a Alan Souza já deu para vocês é reflexo de quem vocês são, tá bom? Michele, mais algum recado que gostaria de dar? Não, faço das suas palavras as minhas. Alan Souza, Lancast agradece a presença de vocês, né? Ter aceitado estar aqui Obrigado. conosco hoje. E é isso. Perfeito. Muito obrigada. Perfeito. Se você gostou desse episódio, tenho certeza que você adorou. Eu tô encerrando o episódio, inclusive, com o coração triste, porque por mim a gente continuaria conversando bastante, mas o trabalho ainda nos espera. Isso aqui é Verdade. praticamente uma resenha. Depois daqui que tem trabalho. É verdade. Compartilha, curte, indica o Lancast para os seus amigos. Eu tenho certeza que a entrevista com o Jota, a entrevista com o Lucas vai fazer diferença na sua vida, vai fazer diferença na sua barbearia, vai fazer diferença para aqueles que você está compartilhando. Eu falei aqui da minha mãe, eu queria falar do meu pai também rapidinho. Por Mandar favor, só um já. abraço pro Márcio, que meu pai também me ajudou bastante. Eu falei da minha mãe, não falei dele, entendeu? Meu pai é brabo. Outra coisa, oportunidade aqui. Eu quero agradecer todo mundo, para não ficar esquecendo de uma pessoa ou outra, todo mundo Todo que me mundo. ajudou desde Todo o início até hoje. Eu tenho clientes até hoje, mano, que eu vou te falar, eles nem sabem que eu tava aprendendo a cortar cabelo. Porque eu me dedicava tanto que eu acho que eles nem sabem que eu tava aprendendo a cortar cabelo naquela época. Principalmente, mãe, muito obrigado pra senhora ter tirado o dinheiro do teu bolso, ter me ajudado. Olha o que a senhora fez aqui, ó. Guiou seu filho, deu um caminho pro seu filho. Me agradecer minha mãe, meu pai, meu irmão, minha esposa também, que foi Agradecer uma minha pessoa esposa demais, também, que eu demais, esqueci. que me ajudou demais, mano. Uma das pessoas que me entendeu muito no início pelo sufoco que eu tava passando. Então, muito obrigado, tá? Quero Excelente. agradecer a todos vocês. Perfeito. Obrigado, gente. Muito obrigado. A gente fica por aqui. Valeu, galera.